Alô, meus amigos, espero que estejam todos muito bem, com muita força, com muita esperança, para que possamos retornar o mais breve possível às nossas atividades normais. Enquanto isso, nós do Instituto Espírita Amigo Germano vamos elaborando pequenos estudos sobre a doutrina espírita. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Código Penal da Vida Futura. Todas as sociedades do planeta são regidas por leis, e essas leis foram elaboradas pelos membros dessa sociedade. E cada vez que nós infringimos essas leis, nós temos que responder pelos nossos atos. Às vezes respondemos através de multa, através de serviços comunitários, através de prisão e até, às vezes, em alguns países, com a pena de morte. Mas o que é muito comum a gente observar é que muitas vezes esses crimes cometidos, esses delitos cometidos, não são punidos adequadamente. Isso porque essas leis que foram elaboradas por seres humanos, nelas existem muitas falhas, existem muitas brechas. Mas existe também uma outra lei que rege todo o planeta, que é a lei divina. E essa lei, meus amigos, ela é eterna, ela é imutável e nela não existe falhas, não existe brechas. E nessa lei existe o Código Penal da Vida Futura. E esse Código Penal é sustentado por 3 pilares, ou seja, arrependimento, expiação e reparação. E isso nós vamos encontrar lá no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7. E no item 16 diz o seguinte: arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então vejam, nós cometemos uma falta, nós temos que nos arrepender, nós temos que expiar e temos que reparar. Quando nós cometemos um delito, uma falta, essa falta deixa em nosso ser traços vibratórios, é questão de energia. E isso é muito fácil observado pelos espíritos. Quando eles nos observam, eles logo podem analisar que nós cometemos tal delito, cometemos tal crime, tal dia e tal hora. Então, para apagar esses delitos, essas falhas, essas coisas erradas que nós fazemos, nós precisamos nos arrepender, precisamos expiar e precisamos reparar. Então vamos ver o que é arrependimento. Para muitas pessoas, o arrependimento é aquela pessoa que chora, que diz que nunca mais vai fazer isso, eu estou arrependido. Na realidade, meus amigos, isso é remorso, isso é o peso na consciência. Arrependimento para a espiritualidade é uma mudança de mentalidade. Eu preciso mudar a minha mentalidade, senão eu vou recorrer nos mesmos erros, nos mesmos delitos. Porque todos nós temos essa mentalidade formada. Por exemplo, para mim, felicidade é isso e aquilo. Um bom relacionamento para mim é isso e aquilo. Isso está formado. Então, para eu me arrepender, eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Depois, eu preciso expiar. Ou seja, expiar é eu me colocar no lugar do outro. Passar pela mesma dor, pela mesma sofrimento que a outra pessoa passou. E essa expiação, meus amigos, muita gente diz que isso é uma punição, mas na realidade esse é o maior fator pedagógico da lei divina. É através dessa expiação que o espírito vai se dar conta que ele fez muita coisa errada. Isso vai educar o espírito a não cometer novas faltas, novos crimes,
novos delitos. E por fim, a reparação. A reparação nada mais é do que ajudar aquela pessoa a qual nós infringimos, né? Fazendo bem, ajudando ela de qualquer maneira. Também lá no livro Céu e Inferno, existe uma nota de Kardec que fala sobre a reparação, que diz o seguinte: a necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça, que se pode considerar como sendo a verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. É uma doutrina que nenhuma religião ainda proclamou. Então vejam, eu preciso reparar. Se eu não acredito na vida futura, e se a pessoa morreu, como é que eu vou reparar? Então, obviamente, a reparação sempre vai se dar, nessa vida ou na outra. Nós não vamos passar de fase, como se diz, se nós não repararmos as nossas faltas, os nossos delitos. Então, pessoal, relembrando para ficar bem claro, então vejam como é interessante a gente não cometer a falta, porque perante Deus, perante a lei divina, toda falta, todos os erros, todos os crimes cometidos, nós teremos que nos arrepender, temos que expiar e reparar. Eu gostaria muito de terminar com uma frase da Joana de Ângeles que diz: o mal que nos causa mal não é o mal que nos fazem, é o mal que fazemos. Se vocês gostaram dessas palavras, desse estudo da doutrina espírita, compartilhem para que essa mensagem do Espiritismo chegue o mais longe possível. Meus amigos, por hoje era isso. Um grande abraço e até a próxima.